Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de geografia. A gente vai continuar, né, o continente africano, falar um pouquinho aí de população e das condições de vida que essa população vai encontrar, principalmente nos dias de hoje, né? A gente não vai nem fazer um apanhado histórico, nada disso, que a gente até fez em algumas aulas passadas, tá? Galera, de cara, né, a gente precisa entender que o continente africano é o que vai concentrar, né, a segunda o maior contingente populacional do mundo, tá? A gente não, né? O continente africano. Os caras só estão atrás da Ásia. A Ásia por conta da China, por conta da Índia, mas o continente africano, como um todo, né, que é o continente que mais tem países, ele vai aparecer em segundo lugar em relação à sua população, com aproximadamente 1,3 bilhão de habitantes dentro desse espaço. Show de bola? E a gente consegue ver, né, de forma bem tranquila aqui nesse mapa que a distribuição populacional ela é muito desigual. A gente consegue ver que, por exemplo, alguns espaços, né, que estão mais ao norte, que estão perto do mar Mediterrâneo, são espaços bem no litoral mesmo, muito ocupados e muito povoados. Ou então, né, lá no Oceano Atlântico, a gente também tem uma grande ocupação. E tudo isso, galera, é muito fácil da gente entender. Lembra que nós falamos sobre as questões físicas da África? Lembra que nós falamos sobre a questão da hidrografia? Lembra que nós falamos sobre a questão das condições climáticas? Gente, os lugares que mais têm habitantes, eles oferecem condições que são mais favoráveis. É simples. E por que o continente africano tem grandes vazios demográficos? Também é simples. Porque ele vai ter grandes adversidades que tornam, né, a ocupação desse espaço difícil. Beleza? Então a gente precisa entender que essas populações elas estão mal distribuídas por conta das condições locais que são oferecidas. Tá? É isso que a gente vê aqui. Essas condições, por exemplo, as questões hídricas, as questões históricas ou políticas de ocupação, elas vão fazer com que as populações elas estejam em determinados lugares, elas estejam em determinadas áreas. Tá bom? O que é muito legal da gente também perceber aqui, galera, é que hoje em dia nós temos uma população do continente africano que é muito urbana, tá? Isso aqui, por um acaso, é uma cidade no continente africano, que muitas vezes você deve ter um imaginário na tua cabeça que só tem pobreza. E não é realidade isso, tá? A gente está falando de um continente muito rico e que tem cada vez mais um grande desenvolvimento, beleza? Então nós temos grande parte da população morando nas áreas urbanas e isso está diretamente atrelado ao processo de industrialização. Não vamos esquecer, tá? A indústria e a urbanização andam juntas, uma do lado da outra, uma bonitinha com a outra, tá? Todo esse processo de indústria e urbanização, eles fazem os países crescerem e a população obviamente, migrar para outros espaços, saindo do campo e morando principalmente nas áreas urbanas, tá beleza? É isso que a gente vê aqui. Olha só, galera, as taxas, né, de crescimento urbano, as taxas de urbanização do continente africano, elas vêm aumentando cada vez mais nas últimas décadas e até os dias de hoje. E isso é muito simples da gente entender, tá? Esse processo aumenta porque esses países passam a ter mais infraestrutura, esses países passam a ter mais condições, esses países passam a ter mais investimentos. E através desses investimentos, principalmente, né, vindos da China, eles conseguem fazer um desenvolvimento tanto industrial quanto urbano, e essa população passa a ocupar esses espaços mais urbanizados. Tá beleza? Uma projeção para daqui a pouco, uma projeção feita pelo Banco Mundial para 2025, coloca, né, que mais de 650 milhões de pessoas vão viver nos espaços urbanos em 2025. Em 2040, galera, será mais de 1 bilhão de pessoas morando em espaços urbanizados, tá bom? A gente, obviamente, tem alguns países que sobressaem mais em relação a outros, por exemplo, o Egito, ou a Nigéria, ou a África do Sul, mas como um todo, a gente tem um crescimento bem grande das áreas urbanizadas dentro do continente africano, tá beleza? É o que nós vemos aqui. Olha só, galera,
os países, né, espaços lá no cantinho de população urbana, a gente tem quanto mais escuro, maior a população urbana desses espaços, tá? E nesse mapa verdinho aqui, a gente consegue ver, né, as cidades mais populosas. E a gente pode destacar, por exemplo, olha só aqui, ó, nós temos o Cairo, beleza? No Egito. Nós temos aqui Khartoum, ó, que fica no Sudão. Nós temos, ó, Lagos aqui, ó, que fica na Nigéria. Nós temos, ó, Joanesburgo e Cidade do Cabo, que ficam aqui na África do Sul, tá beleza? Então, todos esses espaços, eles vêm sofrendo com um grande desenvolvimento, beleza? E o que isso significa, Juarez? Fala comigo, por favor. Esse desenvolvimento, ele vai ser retratado aqui. Opa, desculpa. Ele vai ser retratado aqui. Por que ele vai ser retratado aqui, galera? Porque aqui a gente está falando um pouquinho da dinâmica da população. Presta atenção comigo. Galera, o que está acontecendo lá naquela pirâmide, lá no cantão, África 2020? É uma pirâmide em forma de pirâmide. Base larga, topo estreito. O que isso significa mesmo? Que a gente tem uma base larga, então são muitos jovens, taxa de natalidade muito alta, crescendo pra caramba, muito lugar crescendo de gente, beleza? População adulta não tão alta assim, não tão grande assim, e pouquíssimos idosos, mostrando que as taxas básicas de natalidade e fecundidade são altas, mas a expectativa de vida não é tão elevada assim. Mas lembra, a gente acabou de falar que esses lugares estão se tornando cada vez mais urbanizados. E a urbanização, ela traz com ela o quê, galera? Isso, qualidade de vida. Você falou a coisa mais linda que eu podia ouvir. Qualidade de vida faz com que essa população ela consiga envelhecer com mais qualidade, beleza? E isso torna, né, o espaço no futuro mutável. Ele vai diminuindo a sua base, a sua população de adultos cresce e o seu topo também cresce, beleza? São projeções para o futuro. E quando a gente chega em 2100, galera, a gente vai ter um continente absolutamente populoso, muita gente morando dentro do continente africano, tá? Principalmente em alguns países, como o Egito e também como a Nigéria. Lagos, por exemplo, né? Na Nigéria vai ser uma cidade absurdamente gigante. A Nigéria vai se tornar o terceiro país mais populoso do planeta, superando os Estados Unidos, superando um monte de gente aí que tem na frente, tá beleza? E essa população, ela vai estar mais envelhecida. Olha que coisa linda aqui, olha essa pirâmide aqui. O que significa? O que significa essa pirâmide? Significa que a base está mais estreita. Opa, diminuíram os números de natalidade, diminuiu a fecundidade. Isso é um indicador de melhoria social, beleza? Aumentou a expectativa de vida, outro indicador de melhoria social. Todas essas perspectivas mostram uma evolução do continente africano à medida que o tempo vai passando. Tranquilo? Chegando a 2100, está muito na frente? Está muito na frente, mas é uma projeção muito capaz de acontecer. Show de bola? São só coisas boas que vão acontecer, o que acontece no continente africano? Não. Vamos falar um pouquinho, né, das coisas negativas que a gente ouve falar sobre o continente africano e ver como elas são retratadas, tá? Por exemplo, a questão das doenças. Olha só, galera, a gente, de fato, tem algumas doenças que ainda não conseguiram, ainda não foram erradicadas dentro do continente africano. E isso acontece muito por conta da falta de investimento, tá? O investimento, ele acaba não chegando a esses países majoritariamente pobres, beleza? Uma vacinação, por exemplo, um medicamento, e as doenças acabam se alastrando de um modo muito maior, tá? Uma coisa importante também é a questão da educação. Quando você tem acesso a uma educação de qualidade, você passa a enxergar determinados processos de forma muito mais positiva e de forma muito mais segura, tá? E essa não educação de qualidade em determinados espaços faz com que essa população não tenha, não vou falar de capacidade, mas não consiga, nesse momento, combater algumas coisas que seriam combatíveis, beleza? Outro problema que nós vemos muito hoje, galera, é a fome, tá? Porque essas guerras, esse processo de exploração,
ele coloca muita gente numa linha de extrema pobreza. E se você está na extrema pobreza, você não tem acesso, né, a uma quantidade de calorias diárias suficientes para não ser um espaço que tenha fome, beleza? Então a gente tem muitas áreas ainda no continente africano que a população passa fome, ou então uma boa parte da população passa fome, ou tem uma subnutrição, tá? Que vem sendo combatido à medida que o tempo passa, tranquilo? O ponto mais problemático hoje, talvez, no continente africano, seja essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu estou apontando, que é o chifre da África. Talvez seja a parte mais problemática, mais caótica hoje em relação a conflitos, fome, problemas, guerras civis e a população que acaba sofrendo nesse meio, né, nessa falta de investimento dos estados, tá bom? Gente, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, fala comigo, presencial, online, tamo aí, beleza? A gente se encontra numa próxima aula. Beijo, beijo, tchau, tchau e até mais, galera. Valeu!